tarô, fez curso de ginecologia natural, comprou saias, começou a frequentar círculos de mulheres, plantou lua, se encheu de livros sobre sagrado feminino. E no começo foi bacana, foi legal, foi interessante, mas depois de um tempo desistiu. E aí fica uma vergonha silenciosa. Não era para mim. Até nisso eu falhei. Se você se reconheceu nessa situação, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou falar as principais razões que fazem com que muitas mulheres acabem desistindo do sagrado feminino. Olá, mulheres divinas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou psicanalista integrativa, terapeuta de mulheres desde 2017 e atendo especificamente mulheres acima de 35 anos. E eu já conduzi muitos grupos, atividades, dinâmicas, workshops, enfim, sobre sagrado feminino. Atividades tanto presenciais como workshops e círculos como Mulher Lunar, que começou presencial, depois migrou aqui para o online. Vou deixar o link se você quiser conhecer esse material do Mulher Lunar. E também grupos essencialmente online, como o Alma Criativa, que é o meu círculo online de mulheres mediado com a arte terapia, sagrado feminino, arte terapia e biblioterapia. Então, se você quiser conhecer, vou deixar também aqui um pouquinho mais sobre. Então, eu já vi muitas histórias, já presenciei muitas situações de muito sucesso no sagrado feminino, situações de decepção, abandonos, continuidades, enfim. Então aqui nesse vídeo eu quero falar sobre 4 principais razões que eu vejo ao longo desses anos como as principais que fazem com que as mulheres acabem desistindo, se decepcionando com o sagrado feminino. Então já vou te dizer que são situações aí reais, baseadas na minha prática, na minha vivência. Nada muito holístico, esotérico, místico. É situações mesmo bem práticas, tá? Bom, e o que geralmente acaba chamando as mulheres para o sagrado feminino? Em um primeiro momento é a ideia da aceitação, porque o sagrado feminino ele coloca essa ideia de aceitarmos o nosso corpo, aceitarmos os nossos ciclos, nossas imperfeições, nós não ficarmos nos submetendo a procedimentos estéticos invasivos, violentos, em nome de um estereótipo, de uma estética para vendermos aí para a sociedade. Então, o sagrado feminino, ele trabalha muito, ele vende muito essa ideia das mulheres encontrarem prazer, encontrarem um verdadeiro lar dentro do seu próprio corpo e não uma prisão dentro do seu próprio corpo. E aí o sagrado feminino acaba atraindo muitas mulheres nesse sentido. E um segundo ponto também, aí é uma das principais também motivações que levam as mulheres para o sagrado feminino, é o próprio autoconhecimento. Então, muitas mulheres chegam nos círculos de mulheres, workshops, cursos de sagrado feminino, buscando autoconhecimento, com um ciclo menstrual completamente bagunçado, com problemas ginecológicos que não têm um diagnóstico fechado, mas que incomodam demais, com vários problemas de saúde ou mesmo psíquicos e não conseguem entender, não conseguem encaixar aquilo na sua vida, na sua essência e buscam então no sagrado feminino uma ferramenta de autoconhecimento. E nada disso é uma propaganda enganosa. Nada disso é uma ingenuidade da mulher. Esse encantamento é real. É um momento de fato em que a nossa psique consegue respirar, em que nós conseguimos, dentro de
espaços, círculos, cursos, leituras sobre o sagrado feminino, a nossa psique feminina encontra acolhimento, espaço, descanso, reflexões práticas. Então esse encantamento ele é real. É o momento em que nós conseguimos brincar, simbolizar, experimentar fora de papéis tradicionais que a sociedade nos coloca, que em geral são prisões. Mas então, se todos esses motivos são válidos, por que tanta mulher abandona o sagrado feminino, né? Pois é, a primeira razão aqui já é bem dolorosa de lidar. E o primeiro motivo que muitas mulheres acabam abandonando o sagrado feminino é o fato da ritualística, ela tocar a ferida, mas não a ponto de gerar uma elaboração. O que isso significa? Então, os círculos de mulheres, as meditações guiadas, as leituras, os oráculos e vários rituais, enfim, que existem no sagrado feminino, eles de fato abrem portais. Mas abrir um portal é diferente de fazer uma travessia. E quando a nossa ferida é aberta, como se nós estivéssemos realmente ali com algo tapando, cobrindo um curativo, cobrindo a nossa ferida, e aí vem o sagrado feminino e retira esse curativo com o objetivo de curar, mas não cura, só retirou a ferida e deixou ela exposta. Qual é o movimento que inconscientemente se faz? Tapar novamente, né? Tapar aquela ferida novamente. Nós não vamos querer ficar com uma ferida aberta. E aí é que acontece muitas saídas das mulheres em grupos de sagrado feminino ou desistirem de leituras que são ligadas ao sagrado feminino. Um exemplo disso é o próprio livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já falei disso em um vídeo aqui no canal sobre por que é tão difícil ler esse livro. Porque em geral acontece isso. O livro, ele tira a maquiagem que estava por cima da ferida. Ele tira esse curativo que não estava curando nada. Ele só estava tapando, fazendo de conta que não tinha nada acontecendo ali embaixo. Mas a ferida estava aberta. Então, esse primeiro tópico, ele essencialmente não é que a mulher desistiu do sagrado feminino, mas ela se protege de uma dor que o sagrado feminino expôs. E para se proteger dessa dor, o que ela faz? Ela evita mexer nela. Nesse sentido, é muito comum em rituais, práticas, leituras de sagrado feminino aparecerem, despertarem os traumas transgeracionais, despertarem feridas ligadas à maternidade, nós como mães, com a nossa mãe, raivas antigas, lutos não vividos. Só que se esse grupo não permite ou a própria mulher não busca um aprofundamento individual específico para essa sua situação, vai ser, como eu disse, né, só uma ferida aberta. Uma ferida aberta, desprotegida, sem um movimento de cura, tende a se machucar mais ainda. Segunda razão, quando o grupo vira a nova boazinha, quando para participar do grupo de sagrado feminino você tem que entrar numa positividade tóxica. Exatamente. Tem muitas mulheres que entram, então, em grupos de sagrado feminino, cursos, leituras de sagrado feminino, com a ideia realmente de ver o seu corpo de uma forma mais positiva, olhar as suas limitações, seus defeitos, suas características físicas, emocionais, psíquicas, espirituais, de uma forma mais positiva. Mas quando isso vira performance, isso deixa de ser um outro olhar. Isso passa a ser, de fato, uma positividade tóxica. Porque se você é obrigada a ser a mulher desperta, é obrigada a ser cíclica. O ciclo menstrual tem que regular certinho com as fases da lua. Não conectou a menstruação com a entrada da lua, deu. Você
está expulsa do círculo, né? Muitas mulheres quase pensam isso, né? Que você tem que ser serena, tem que vibrar alto o tempo todo, tem que espiritualizar e ver o lado positivo de tudo na vida, como um grande ensinamento nessa nossa jornada. Então, acaba se transformando em performance. E aí a mulher que saiu de um contexto de performance ligada a uma estética, ligada a um padrão de ser mulher, ligada a uma exigência cultural, patriarcal, mas entra em um círculo que vai ter um outro tipo de aprisionamento, ela tende realmente a sair. E aqui entra aquela clássica discussão de Jung sobre os nossos aspectos sombra. Não é só projetando figuras luminosas que nós vamos nos iluminarmos, mas é realmente olhando as nossas sombras. Quando grupos, leituras, guias de sagrado feminino batem nessa tecla da performance, da roupa de crochê, dos cristais, de tudo isso, você está focando nos aspectos luz e fugindo da sombra. Mas a sombra te pega, não há dúvida. Então é melhor, ao invés de você estar desprevenida para ser pega pela sua sombra, encare ela de frente. Dica da terapeuta. Terceiro motivo pelo qual as mulheres desistem do sagrado feminino é sobra-venda e falta embasamento, falta lastro. O que isso quer dizer? Eu quero falar aqui sobre experiências que muitas mulheres têm de comprar pacotes, experiências de cure a sua linhagem feminina inteira com este ritual. E aí vende ali um ritual específico, mágico, que vai curar ali toda uma ancestralidade. Compre box de livros para alimentar a sua deusa interior. Compre Yoni Eggs, ovos, muitos, de todos os tipos, tamanhos, cores, etc. Que todos os seus bloqueios e traumas estarão resolvidos. Aqui é um outro motivo. Por quê? Há uma diferença entre viver o símbolo e consumir o símbolo. Um mesmo ritual pode ser uma experiência profunda de conexão com seu sagrado feminino ou pode ser apenas um checklist esotérico, lá novamente ligado à performance. Então, quando a mulher acha que fazer uma meditação, quando a mulher acha que ter kits de cristais, se vestir com saias longas, isso vai conectar ela com o seu feminino, isso vai despertar o seu poder pessoal como mulher, que a aromaterapia vai curar absolutamente todos os traumas transgeracionais de muitas e muitas mulheres que sofreram antes de você. Não, isso não vai acontecer. E quem acredita nisso vai realmente se decepcionar com o sagrado feminino. O sagrado feminino, ele precisa sim de lastro, ele precisa de embasamento, de repertório, muitas leituras, muito ouvir experiências, refletir sobre a nossa própria biografia, refletir sobre a biografia das mulheres da nossa vida, das mulheres da nossa família e das mulheres que convivemos hoje, chefe, colega, vizinho. Tudo isso faz parte de um despertar do feminino e não só pacotes prontos, não só o consumo do símbolo, mas sim o viver o símbolo. Então, todas aquelas deusas e arquétipos que são colocados no sagrado feminino, sim, funcionam, sim, tem um grande poder de transformação, mas vivenciando eles. E aqui o último motivo, que acaba sendo também pouco falado, é que muitas mulheres desistem do sagrado feminino porque aquela prática de alguma forma não sustenta mais quem ela é.
não é mais suficiente, não é mais necessária para o seu nível de desenvolvimento, para suas necessidades pessoais. Então aqui também entra a ideia de que desistir do sagrado feminino, não praticar mais ou ser muito restrita com relação a leituras ou a perfis que você segue ou a práticas que você incorporou, desistindo de algumas, mantendo outras, isso não significa um fracasso do sagrado feminino. Isso significa um amadurecimento, uma consciência, um crescimento em que você já percebe aquilo que se conecta de fato com você, que vai alimentar o seu feminino atual, que o seu feminino atual é diferente de 10 anos atrás e vai ser diferente de ser mulher, de vivenciar a sua sacralidade feminina daqui a 10, 15 anos também à frente. Então, nem sempre é fracasso excluir ou incluir técnicas, práticas e leituras como práticas do sagrado feminino, e sim movimentos pessoais, interiores que você precisa desenvolver naquele momento. Então, se a gente for conectar isso com um caminho, não quer dizer que você tenha abandonado a jornada, mas que uma etapa desse processo você cumpriu. E agora você sente que precisa completar essa jornada e uma outra etapa, seguindo aí um outro caminho, uma outra forma de caminhar. Então, com essas razões, a gente consegue ver os motivos pelos quais as mulheres acabam desistindo ou não do sagrado feminino. Então, em primeiro lugar, se você só abre as suas feridas lá no sagrado feminino, mas não trabalha essa cura delas, você provavelmente vai desistir. Se você entrou em um grupo ou mesmo assumiu uma posição de perfeição, de boazinha, de positividade tóxica, você trocou um modelo de exigência da sociedade para um modelo de exigência desse grupo. Logo, muito provavelmente você também vai acabar desistindo. O outro motivo, você acabou comprando o sagrado feminino como uma receita pronta, como um passo a passo, mas que sem o embasamento e sem uma profundidade, com o tempo também tende a você abandonar. E por fim, você sente que algumas práticas do sagrado feminino já não fazem mais sentido porque essa etapa na sua vida se encerrou. Não que tenha sido um fracasso, não que não tenha dado certo. Pelo contrário, deu tão certo que você agora está buscando diferentes manifestações de um sagrado feminino. Por isso é muito importante você entender que o sagrado feminino ele só se sustenta quando ele tem uma raiz forte, um embasamento real e que vá de fato orientar a transformações profundas. É quando uma experiência simbólica de plantar a lua, tocar um tambor, usar cristais, aromas, ervas, anda junto de uma elaboração psíquica, anda junto de um profundo trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal da mulher. Então não é sobre escolher entre o tambor ou a terapia, mas é entender que um sem o outro fica incompleto. Agora eu gostaria de saber se você por aí está pensando em desistir do sagrado feminino ou mesmo já desistiu e qual é o motivo que está te levando a isso. Se você sente que precisa de um auxílio, precisa de um acompanhamento terapêutico para seguir essa sua jornada de autoconhecimento, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu contato para o atendimento terapêutico. Agora, se você quer saber mais sobre o sagrado feminino, ver se esse realmente é o seu momento atual, tem uma playlist específica aqui no canal para você maratonar sobre o sagrado feminino. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!